Bom dia, tarde e noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast. E o episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ser escoteiro. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Bianca Kumon, sou apresentadora e criadora do podcast. Eu trouxe a Hannah Kumon, minha prima, que não é escoteira. Eu sou a Hannah, eu tenho 23 anos e eu não sei nada sobre o escotismo. Eu tô hoje aqui para aprender. E o Renato, que é o meu irmão. Sou o Renato, 22 anos, e eu sou chefe escoteiro da Alcatel. E para começar, Hannah, o que você acha que é o escoteiro? A minha ideia de escotismo é bem vaga, né? Tem aquele filme Up e Altas Aventuras, e nas séries que a gente costuma ver, o pessoal vendendo biscoito nas portas, mas é realmente muito só disso. Renato, explica para ela o que é o movimento escoteiro, como que ele foi criado. Certo. Basicamente, né, por volta de 1907, 1908, antes da Primeira Guerra Mundial, existia um cara chamado BP, que estava na África por causa de algum conflito ou guerra que estava acontecendo, eu não lembro exatamente agora. E para poder fazer com que os jovens se afastassem da guerra e desse mundo, né, meio sombrio, ele decidiu criar um livro e fazer um acampamento com alguns jovens, que ele chamou de Movimento Escoteiro. Desde então, o movimento foi evoluindo aos poucos, adicionando crianças um pouco mais jovens da idade que ele começou, né, de 12 a 18 anos. Depois foi crianças mais jovens, depois adicionou mulheres. E aí hoje nós temos no Brasil um movimento que ele é muito mais voltado a ensinar jovens coisas diferentes e não usuais, tipo contato com a natureza e esse tipo de coisa, do que só sair por aí vendendo biscoitos ou algo assim. Em relação aos bottoms, vocês usam uniforme, conquistas, são o quê? Bom, igual você falou em relação aos filmes, né, que você vê eles com as faixas, com um monte de coisinhas lá, que a gente usa diferente. Esses bottoms que eu tô no meu lenço não são nada em relação ao nosso uniforme. Inclusive, eu nem deveria usar eles no nosso lenço, porque o lenço ele é um pano que a gente pode usar para qualquer outra coisa. Para fazer algum primeiros socorros, para segurar uma panela, então ele tem que ser algo de fácil acesso, né? E aí, se precisarem desse lenço, eles iam ter que tirar tudo isso para poder usar, então isso ia acabar atrasando um pouco mais o que a gente queria fazer. E em relação ao uniforme, eu trouxe aqui a gandola, que é onde a gente guarda todas as nossas especialidades, conquistas, e aqui a gente tem as estrelas de quantos anos que a gente passou em cada ramo, né? Que a gente é dividido em 5 ramos: o filhote, lobinho, escoteiro, sênior, pioneiro e a chefia, que ajuda cada um desses ramos. E aí, eu não participei quando eu era lobinha, então aqui a conta é a partir de escoteiro. Eu fiquei 4 anos no ramo escoteiro, fiquei 3 anos no ramo sênior, só que aqui a estrelinha tá errada, e estou há 2 anos no ramo pioneiro, então cada ramo também tem a sua cor. Isso aqui também é uma insígnia de interesse que eu escolhi tirar para poder tirar o meu BP, que é o reconhecimento de ramo, do meu ramo, que é a maior que eu poderia ter tirado. E aí, para tirar ele, eu tive que fazer alguns projetos, tive que tirar a insígnia, tive que ir atrás de um monte de coisa. E aí, para tirar o BP, eu tinha que também fazer várias atividades para eu poder tirar a insígnia de comprometimento e a insígnia de cidadania. E aí, o meu uniforme de jovem, ele é dessa cor e ele fica desse jeito. Aí aqui tá o nosso distrito, que é o Distrito Federal, e o numeral do nosso grupo, que é o 52DF. E aí o nosso uniforme é composto por essa gandola, uma calça específica, ou calça jeans, né, que a gente tem que estar com a perna coberta, alguma bota, porque a gente caminha muito no mato, essas coisas, então pela nossa segurança, né, bota. Alguma camisa, geralmente a gente usa do nosso grupo, ou de algum motivo escoteiro, mas se você acabou de entrar, você usa qualquer blusa. E o nosso lenço, que aí cada grupo tem o seu lenço, né, e todos são diferentes. Eu vi que vocês se cumprimentam diferente. Tem algum aperto de mão, alguma coisa? Então, na época que o BP estava no continente africano, ele visitou algumas tribos locais. E aí, uma dessas tribos específicas, eles ainda usavam lança e escudo para caça, defesa e etc. E aí eles seguravam a lança na mão direita, que é a mão dominante na maior parte das vezes, e seguravam o escudo na mão esquerda. Só que como para o escudo não cair, tinha um lacre específico que eles ficavam segurando pelo dedinho. E aí, quando eles iam cumprimentar outra pessoa, como não podia soltar a lança por questão de segurança, e também para mostrar confiança um ao outro, eles soltavam o escudo e se cumprimentavam dessa maneira, entrelaçando o dedo.
A gente também tem aqui na gandola, que é a nossa insígnia de promessa. E o que é a promessa pra gente, né? A gente tem as promessas tanto para lobinho, para todos os ramos, e a do lobinho é diferente, e a da chefia também. Aí eu vou falar para você a dos jovens, né, que é o ramo que eu tô e que eu conheço. A promessa é o seguinte: prometo, pela minha honra, fazer o melhor possível para cumprir com meus deveres, para com Deus e minha pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei escoteira. E aí a gente faz essa promessa assim que a gente entra, né, no movimento, pra gente prometer pra gente mesmo, pra pátria e pra nossa religião, não precisa necessariamente ser Deus, é o que você acredita, para que a gente possa prometer que a gente vai se tornar uma pessoa melhor, vai cumprir as leis que a gente tem no escoteiro, vai cumprir as nossas virtudes, nossos valores e tentar ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Que é isso que o movimento escoteiro propõe. E na promessa do lobinho, a gente tem uma pequena diferença, que ela é um pouco menor, e ela segue as leis dos lobinhos, que são diferentes das leis dos escoteiros para frente. E a promessa da chefia é um pouco maior, mas basicamente igual, só que a gente também segue as regras da UEB, que é a organização regente do movimento escoteiro no Brasil. E como foi citado antes, na Alcateia nós temos 5 leis. Porém, como eu sou chefe há quase um ano, eu ainda não decorei todas elas, então eu vou olhar aqui quais são. Mas, na Alcateia, por serem jovens de 6 a 11 anos, a gente sempre faz as coisas de maneira muito lúdica. Então a gente tem um pequeno macetezinho para a gente ensinar as crianças as leis. A primeira lei, a gente coloca um dedo no ouvido, porque a lei diz que o lobinho sempre ouve os lobos mais velhos, que são os chefes. Aí o segundo dedo na cabeça, porque o lobinho pensa primeiro nos outros. O terceiro é no olho, porque o lobinho abre os olhos e os ouvidos para ele ficar atento. A quarta é no nariz, porque ele está sempre limpo e alegre. E a última é na boca, porque o lobinho sempre diz a verdade. E você citou a chefia, né, que são os velhos lobos. A chefia também tem um nome separado para os lobinhos chamarem, né, de chefe. Isso. Como que é o nome deles? Nós temos a chefe principal, que é a Aquelá, porque vem do conto de Mowgli, né, que tem o Aquelá, o Bagheera, o Balu e etc. Eu sou o Bagheera, na nossa alcateia, e aí temos também o Balu e estamos com 3 chefes no momento. Aí, escoteiro e sênior chama o chefe de seção deles de chefe mesmo, e o meu ramo, que é o pioneiro, a gente chama os nossos chefes de mestres. E aí, as nossas leis, a gente também tem uma forma meio lúdica, porque, querendo ou não, o escoteiro ainda é novo, né? Acabou de passar do lobinho, ou ainda é menor do que 15 anos, então a gente também tem uma forma lúdica de explicar para eles. A primeira lei. A antiga era o escoteiro tem uma só palavra e sua honra vale mais do que sua própria vida. Por isso que a gente fazia com um. Só que agora mudou, agora é o escoteiro, é honrado e digno de confiança. A segunda lei é um L, para lembrar que o escoteiro é leal. A terceira, que é o nosso símbolo, né, que a gente fala muito, que é sempre alerta. E a lei é, o escoteiro está sempre alerta para fazer uma boa ação. 4, que é, a gente tá muito juntinho, tá vendo que os dedos estão bem juntinhos? Então, o escoteiro é amigo de todos, irmão dos demais escoteiros. A quinta lei, você faz um Czinho, que aí o escoteiro é cortês. A sexta lei, a gente faz uma árvore com a mão, porque o escoteiro é amigo dos animais e das plantas. A sétima lei, o escoteiro é obediente e disciplinado. A oitava lei, você faz um sorrisinho, que aí o escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades. A nona lei, você faz uma carteira, que aí o escoteiro é econômico e respeita o bem alheio. E a 10ª lei, o escoteiro é limpo de corpo e alma. E aí, quando você vai pro ramo pioneiro, a gente não segue mais as leis. A gente transforma as leis em virtudes. Aí, as 10 virtudes são as seguintes: verdade, lealdade, altruísmo, fraternidade, perfeição, bondade, consciência, felicidade, eficiência e pureza. Qual foi a coisa que vocês aprenderam com o escoteiro que vocês levam pra vida, assim, que foi mais importante pra vocês? Bom, o que eu aprendi... Eu entrei muito nova no escoteiro, né? Eu entrei já no ramo escoteiro, eu entrei com 11 anos. E desde lá a gente sempre aprendeu que a gente deveria estar sempre alerta para fazer uma boa ação, que foi o que eu falei na lei, né? Então, os chefes sempre ensinaram pra gente primeiros socorros, as coisas básicas, né? Que é culinária, comunicação. Então, ele foi moldando a gente de pouquinho.
Então, eu aprendi que eu tenho que estar sempre alerta e bem para poder ajudar o outro. E o movimento escoteiro é muito isso, sabe? De moldar os jovens, as crianças, para a gente se tornar melhor cada dia mais. Então, todos os dias a gente tenta dar o nosso melhor, a gente tenta ajudar ao próximo o máximo que a gente puder também. E agora no ramo que eu tô, principalmente, né, que é o que eu tenho mais propriedade para falar, que é o que eu estou atuando, é que o nosso lema também é servir, né? Cada ramo tem o seu lema, que o lobinho é melhor possível, sênior e escoteiro é sempre alerta, e o do pioneiro é servir, porque se você começa desde lobinho, assim que você chega no ramo pioneiro, é a hora que você começa a aplicar mais, né? Que a gente está num ramo também que vai preparar a gente para a chefia, né? Que é quando a gente está realmente mais velho, depois dos 22 anos, que a gente vai estar responsável pelos outros ramos. E então a gente já começa a ter muita mais responsabilidade. Nosso jeito de tirar as progressões e especialidades é diferente. Agora a gente não tem também mais especialidades, né? As especialidades seriam as insígnias, né? Então agora a gente faz mais projetos sociais, a gente vai atrás do que a gente quer fazer. Né? Por a gente já ser adulto, a gente que planeja a nossa própria atividade, a gente que vai atrás de tudo que a gente quiser fazer, e os nossos mestres estão ali para auxiliar a gente. E uma coisa também do nosso ramo é que, como vocês podem ver aqui no nosso bastão, é um caminho que se divide em dois. E o nosso ramo mostra muito isso pra gente, que a gente não pode mudar de caminho a qualquer momento. A gente não precisa seguir naquilo pro resto da nossa vida. Então, vamos supor, eu quero trabalhar com marketing. A qualquer momento eu posso ir para um outro lado, fazer uma outra escolha. Então, o escotismo mostra muito isso pra gente, sabe? Que a gente tem outras escolhas, que a gente tem outros caminhos e que a gente também não tá sozinho. Tem um episódio que vai sair em breve, que é os laços que o escotismo constrói. Que eu tenho uma amizade muito forte que foi construída no escoteiro. Tem relacionamentos que saem do escoteiro. Eu tenho 2 chefes que se conheceram no movimento e hoje em dia são casados, têm um filho, estão firmes e fortes. Então, o escoteiro é muito isso, sabe? De mostrar que a gente pode contar com qualquer outro que tá ali, independente se é seu irmão, se é sua mãe, se é um amigo. A gente é muito inclusivo. Então, não temos preconceito, nem com religião, cor, raça, sexualidade. É um movimento que eu particularmente acho muito lindo justamente por isso. Pela inclusão que a gente tem, pelo amor que a gente tem um pelo outro. E como são atividades semanais, ou até mesmo regionais, quando eu vou, eu tenho muitos amigos de outros lugares também. Eu sei que se por algum acaso eu não quiser falar com alguém do meu grupo, eu tenho outros grupos irmãos, que eu posso contar com eles a qualquer momento. Então, é isso que eu aprendi com o movimento, de estar ali para poder ajudar o próximo, de dar o meu melhor a cada dia, de seguir os valores que o movimento me mostra, de seguir as virtudes que a gente tem, de seguir as leis, de lembrar da promessa todos os dias. Inclusive, ontem eu refiz a minha promessa, né? A gente tem a renovação da promessa, e é um momento que eu acho muito lindo, que a gente tá ali, eu tava ali com os meus irmãos, né? E a gente tava ao redor da fogueira, a gente se juntou para refazer, para renovar a nossa promessa. Pra gente lembrar de tudo isso que a gente aprendeu, de tudo isso que a gente também tá aprendendo e aplicando todos os dias. E do meu lado, né, o que eu mais aprendi no escoteiro, que eu também entrei quando eu tinha 12 anos, então eu entrei um pouco antes dela, mas quando eu entrei eu percebi que era uma coisa muito diferente do que eu achei que ia ser e muito diferente de boa parte das outras coisas que eu fazia, né? Então, assim, a maior parte da comunidade que eu vivia antes, além da minha família, era a escola. E na escola é um ambiente muito individual, onde, independente de quantos amigos você faça, independente de quantos trabalhos em grupo você faça, tudo que importa no final é a sua nota e se você vai passar ou não. Mesmo que você queira passar com seus amigos, uma coisa não tem muito a ver com a outra, né? Só que o escotismo ele não é um local onde você precisa chegar na insígnia máxima, chegar na progressão máxima.
você não precisa necessariamente tirar tudo que você pode, apesar de ser uma coisa legal. Ele é muito mais para ensinar coisas que você precisa. Então, assim, para uma criança específica, o que ela precisa seja algumas habilidades sociais. Então, ela vai focar um pouco mais nisso. Para outra, pode ser que as habilidades físicas sejam o que está um pouco mais em falta. Então, ela pode focar um pouco mais nisso do que no resto, né? É um caminho que você mesmo constrói para você. E uma coisa que eu aprendi em todo o meu percurso no escotismo foi sobre união, comunidade, né? Aprender a ter um pouco mais de empatia pelas outras pessoas, pensar pelo lado delas. E é uma coisa que eu levo para a vida, né? Então, o que eu levo para minha vida é justamente pensar no coletivo e em como eu posso ajudar as outras pessoas e esse tipo de coisa. E afinal, o que é ser escoteiro? Então, para mim, ser escoteiro é você fazer parte de algo que, apesar de tudo, é maior do que você, só que você faz parte daquilo de verdade, sabe? Então, você faz as coisas para você e para os outros de maneira igual, eu diria. Então, apesar de as coisas serem em grupo, serem, né, como todo mundo, a maior parte das atividades, ainda assim, você pode tirar para você mesmo aquilo que você aprendeu, você pode ajudar os outros com aquilo que eles não aprenderam, e além do óbvio de ter contato com a natureza e esse tipo de coisa. Complementando a fala do Renato, o escoteiro é muito disso, de ensinar os jovens a serem autônomos, a irem atrás do deles, sozinhos, em comunidade. Por mais que você tá fazendo aquilo sozinho, igual esse projeto meu, que é o podcast. Ele é um projeto meu, mas eu não tô fazendo ele sozinho. Eu tenho convidados, eu tenho amigos que me ajudam a gravar, a editar, a pensar em conteúdos pro Instagram. Então, é muito disso, sabe, o movimento. Quando me perguntam o que é ser escoteiro, eu falo que é fazer um pouco de tudo, aprender um pouco de tudo. Quando eu era escoteira também, a gente tinha especialidades, né, para tirar. Então, desde primeiros socorros, que é algo que realmente você precisa saber, tinha, sei lá, cubo mágico, que por mais que não seja tão importante assim, é uma diversão sua, né? Então, a gente é muito amplo. Então, o escoteiro é isso, muito amplo. E também a tornar o jovem um adulto funcional, né? Aprender a cozinhar, a conviver em comunidade, a trabalhar em conjunto, que é algo que ajuda muito no mercado de trabalho, na universidade. Então, é isso o movimento, sabe? Então, Hannah, pra gente poder finalizar o episódio, o que você aprendeu com tudo que a gente falou aqui? E você participaria do movimento? Você entraria nele? Atualmente eu não entraria no movimento por não conseguir ser tão presente, né? Porque, como vocês falaram, é realmente frequente os encontros mas eu achei muito bonito o que vocês fazem parte, eu achei muito legal o fato de vocês ensinarem uma sociedade tão individual a viver no comunitário mesmo, né? Viverem, se importar com o outro, a empatia, o olhar o outro. Às vezes a gente convive com as pessoas todos os dias e nunca soube sobre elas, procurou ajudar elas de alguma forma, e a gente pode, né, fazer realmente isso. E acho que foi um pouco do que eu aprendi, né, com vocês hoje aqui, e no dia a dia com vocês também, mas atualmente para mim não faria sentido, embora eu realmente gostaria de fazer parte de um movimento tão bonito quanto esse. Até se eu fosse mais nova também faria muito sentido pra mim, porque eu sempre tive muito problema pra me comunicar, sempre fui meio antissocial. Como o Renato trouxe também, era bom pra aprender a desenvolver o social, né, que foi sempre um fraco meu, seria uma coisa que eu buscaria hoje em dia. Bom, gente, o episódio de hoje foi esse. Eu queria muito agradecer a presença de vocês dois, por vocês estarem me ajudando nesse projeto tão lindo e que vai muito pra frente ainda. Eu não poderia ter trago outras pessoas para iniciar esse projeto, né? Eu tô aqui em família e mesmo se eu tivesse com os escoteiros, eles são família de sangue, né? Eu cresci com os dois, então meu carinho por vocês é gigantesco e eu respeito muito e admiro muito essas duas pessoas que estão do meu lado. Então eu realmente queria trazer pessoas que eu acredito que são boas pra gente iniciar esse projeto tão bonito que significa tanto pra mim. Eu espero que vocês aí que estão assistindo tenham aprendido um pouquinho mais sobre o movimento, que vocês tenham entendido o que o movimento é para mim e para o meu irmão também,
igual a Hannah. Ela aprendeu e ela convive com a gente, então ela sabe que a gente tá sempre ali por ela, pro que ela precisar. Porque isso é o que o movimento ensina e isso é o que o movimento que ensinou pra mim. Então, eu espero de verdade que vocês continuem acompanhando o podcast, porque tem muitos episódios muito bonitos por aí. E é isso, gente. Bom dia, tarde, noite, pessoal. Até breve. Agora um pouco dos erros de gravação. Nossa, aí. Queria fazer nós chorar aqui, ó. Você viu, né? Gente, eu escutei um estalo. E a escola tava assim. Fui eu. Não tava assim. Você disse que não tinha Para. ninguém. Para. Eu vou chorar. E pra gente finalizar, Eu não vou olhar pra você. Ai, vai ficar todo mundo olhando pra frente. Tá bom, vai. Desculpa. Vai, na hora que ele falar. galerinha, Eu tava esperando você começar a falar, meu irmão. eu tava esperando vocês voltarem, né? A gente consegue. E pra gente finalizar, pausa aí, por favor, na moral, cara. Elas não vão conseguir. Vai lá, levanta, toma uma água.